A ansiedade, quando não controlada, pode causar um imenso dano. Olá, seja bem-vindo ao canal Reflita. Eu sou Eduardo Armelin e eu tô aqui hoje para falar sobre esse maravilhoso filme que é Divertidamente 2. Eu fui no cinema assistir e eu tô louco de paixão por esse filme porque ele representou a minha vida de forma muito clara e objetiva em diversos aspectos. Eu sei que muita gente está trazendo vídeos, criando conteúdo sobre Divertidamente 2, principalmente enquanto o antagonista do filme, que é a ansiedade, causa na gente. Mas eu queria também dividir um pouquinho da minha história e a gente trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia que são importantes e que eu não vi ninguém comentando, obviamente, porque esse é o canal Reflita, é onde a gente provoca as pessoas, é onde a gente gosta de fazer a gente pensar sobre um ângulo diferente. O filme da Pixar, Divertidamente 2, tá nos cinemas. Desde que foi anunciado, eu estava bastante ansioso, inclusive, para poder assisti-lo e poder conferir a sequência do primeiro filme, que foi maravilhoso também. No filme, pra gente relembrar aqui, a gente segue ali, né, os protagonistas da história são, na verdade, as emoções dentro da cabeça de uma garotinha, e no segundo filme, ela já é uma adolescente. E aí a gente vai ver um pouco mais de complicação ali, quando novas emoções surgem e uma nova realidade ali muda dentro da forma como opera o mundo na cabeça de um ser humano. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre as mudanças. Não é simplesmente tocar o sino ali e falar, ok, puberdade chegou, novas emoções, é aquela bagunça, porque é realmente, né, toda aquela intensidade de coisas. Mas o que é legal fazer esse paralelo do primeiro para o segundo filme é que no primeiro filme ela tá ali construindo as ilhas que são importantes para ela e que não são uma ameaça nesse segundo, porque as ilhas já estão construídas, né? A base, é como se fosse a base, o fundamento daquele ser humano foi construindo por meio das ilhas que a gente viu lá no primeiro filme. Inclusive, tem aqui no canal uma resenha que a gente fez sobre o Divertidamente 1, que é o que podemos aprender com este filme. Eu vou deixar aqui no card para você acompanhar esse ou esse lado, não lembro, mas aí dá uma conferida lá se você não assistiu. É importante dizer que este vídeo vai ter spoilers, tá? Então toma cuidado, se você não assistiu o filme e não quer tomar spoilers, vê depois, tá bom? Mas não deixe de conferir um ou outro, independente da ordem, aí fica a seu critério. De qualquer maneira, no Divertidamente 2, essa base das ilhas já está bem formada. E o que eu mais achei interessante é que eles levaram para um outro ângulo. O ambiente da mente humana, como eles apresentam no filme, apresentam de forma maravilhosa, inclusive, ele se expandiu. Como a mente também expande, né? Então, a gente fala bastante aqui no canal de expansão da consciência, a gente fala bastante de refletir, de mudar, de fazer transformações, e o filme já começa com uma dessa. A primeira transformação é, obviamente, a passagem para a adolescência, mas a gente tem também aquele elevador que te leva para um lugar onde é muito mais pessoal, que é o seu senso de você mesmo. Nossa, na hora que eu vi essa parte, eu falei, meu Deus, a Pixar acertou só por isso. Porque é a partir dali que você começa a saber quem é você. E é bonito como eles colocam, exatamente porque no começo é tudo alegria, você tá saindo da tua fase de infantil para uma fase adolescente, onde você viveu o mais leve possível, exatamente porque criança não tem preocupação, criança não tem esse senso que a vida traz. E é interessante ver isso porque o primeiro senso de si mesmo é aquele de muita alegria, aquele de confiança. Eu sou isso, eu sou bom, eu sou legal, eu sou divertido, eu sou uma boa pessoa. Então você sente isso, né? Eu acho que todo mundo passa por essa fase. E comigo não foi diferente, tá? Então, nessa passagem da vida, você acha que teu mundo é aquilo e é tudo muito interessante como essa analogia acontece. E aí a gente vem para uma grande transformação quando outras emoções se reúnem e trazem outras intensidades e trazem outras coisas que é difícil lidar. E essa passagem do filme que eu acho muito legal e muito saudável em se discutir, que é como as emoções conflitam com as outras, entre elas, né? Então, não quer dizer que a ansiedade ela não está pautada em alegria ou que ela só está pautada num certo desespero
desespero ou num certo medo, mas a falta do equilíbrio dessas emoções é o que causa toda essa bagunça. Só que tem um ponto bem interessante que antes de entrar nas emoções novas, eu queria trazer aqui, que a própria emoção da alegria tenta afastar as memórias que não são tão positivas ou que causaram algum tipo de desconforto para a garota. Então eles jogam aquela memória lá para os confins da mente, né? Super longe e tal, etc. O que também não é uma coisa boa de se fazer. E esse que é o interessante, porque no Divertidamente 1, a gente vê a passagem da alegria achando que a tristeza causava dor e sofrimento, quando as duas juntas causavam novas emoções e faziam a Riley sentir outras coisas que também eram importantes. Nesse filme, a alegria também faz coisas que também não são positivas, que é exatamente se livrar ali das situações que não foram confortáveis, né? Guardando elas num âmbito do cérebro onde elas não vão poder ser acessadas tão fácil. E aí é o que sobra é a alegria. Então tem que tomar cuidado, porque a vida não é só isso. A alegria é uma parte muito importante da vida, com certeza. E é por isso que ela é uma protagonista dentro do filme. Mas ela não é a única, a gente tem que dosar com todas as outras emoções, que é mostrado isso de uma forma muito bonita dentro do filme. E aí a gente finalmente vem para as novas emoções, a gente descobre ali a ansiedade ali tomando conta de tudo, desesperada, loucamente tomando a frente do painel e trazendo uma série de questões ali que são bem reais, assim. Comigo, a ansiedade, vou ser bem sincero, bem franco, toda a passagem da ansiedade, principalmente quando ela toma controle, me deixou bastante ansioso. Talvez tenha sido esse o objetivo dos criadores do filme, quando eles criaram esse personagem, para gerar essa emoção também nos telespectadores, da mesma forma como eles sentem alegria, como sentem tristeza, como sentem todas as outras emoções no seu determinado momento. E isso que é legal, porque por mais que eu sabia que era um antagonista e queria que tudo aquilo acabasse, eu sabia que aquilo também conversava comigo, principalmente quando chegou na parte de dormir. Eu lembro que o campeonato ia acontecer, o campeonato não, o jogo, que era super importante, ia acontecer no dia seguinte. Naquela hora, quando falam isso, eu mesmo falei em voz alta, inclusive, falei, ela não vai dormir. Eu sei, sou eu o personagem ali. Então, aquilo foi muito legal de ter visto. E como eles traduziram isso de uma forma tão interna, né? Quando ela chega ali no painel e as pessoas estão desenhando os futuros milhares e possíveis. E isso é muito interessante, porque obviamente que ali a ansiedade ela foi pautada nas possibilidades negativas de futuro, embora comigo acontece também um pouco o inverso. Às vezes eu fico viajando nas possibilidades de futuro maravilhosas, assim, né? Então, fico sonhando acordado enquanto tô tentando dormir. O que é algo que a alegria acaba fazendo em algum momento, quando pede para os ajudantes ali, os que estão desenhando, começarem a colocar realidades mais positivas, que ela ganha, tal, etc. E aí ela relaxa um pouco, porque ela estava muito incomodada. A ansiedade, ao meu ver, ela pode navegar nesses dois âmbitos, tanto na parte positiva, então se ela se junta com uma alegria ali da vida, vai ficar as duas viajando ali, aí a pobre coitada da Riley não dormiria. Da mesma forma que se ela se juntar com medo ou com uma tristeza, vão trazer algumas inseguranças, algumas frustrações, alguns bloqueios para evitar que essas situações aconteçam. Então, tem tanta coisa para se falar desse filme que, olha, poderia aqui ficar horas falando. E onde eu queria chegar com tudo isso? No terceiro ato, que é exatamente quando, para mim, conecta tudo e fala muito comigo, porque isso foi algo que eu reparei ao longo da minha vida. Não só a gente não pode colocar as situações que a gente passou num canto escuro da nossa mente, porque elas fazem parte de nós, a gente precisa também aceitar um pouco dessas situações que a gente passou. Na verdade, não é nem um pouco, aceitar elas de forma muito natural, que elas fizeram parte da gente, que elas fazem parte da nossa história. E tá bem com isso. Eu acho que esse que é o ponto que é tão importante dentro do filme, né? Acho que o mais importante eu ainda vou falar, mas esse é um dos pontos bem importantes ao longo do filme, de que as situações que a gente fez errado, a gente ter a possibilidade de olhar e falar assim, beleza, eu fiz errado dessa forma, da próxima eu vou fazer diferente.
Por exemplo, quando a Riley tá lá e ela é um pouco mais, né, incisiva ali no jogo, tá um pouco mais ali na garra do jogo de ganhar, de marcar gol. E aí ela acaba fazendo um movimento que ela acaba sendo penalizada, tudo, e ela fica chateada com aquilo lá no começo do filme. Isso não é uma coisa ruim. Se a gente tem maturidade para enxergar esses momentos e entender que, beleza, fiz uma coisa que não foi tão legal, como eu me senti com isso, se houve algum desconforto, é exatamente isso. A gente vai passar por essa situação de novo e é isso. A gente só vai aprender quando a gente for lá lidar com essa situação novamente de uma forma muito mais madura. E aí eu chego no ponto que eu queria muito trazer aqui, que pra mim é o ponto mais importante desse filme, que eu levo pra minha vida já tem bastante tempo. E eu faço muita relação até com o ambiente corporativo, mas eu sei que isso pode se aplicar a tudo na vida. Então tem um momento do filme, lá no terceiro ato, quando a alegria volta, e aí ela traz um ponto muito importante, que é conversar, dialogar com a tua ansiedade ou com as outras emoções também. E aí ela simplesmente fala pra ansiedade que, olha, isso daqui não é algo que tá na sua mão. Então relaxa, toma teu cafezinho aqui. E a ansiedade dá uma acalmada. Ela para ali, senta, fica quietinha. E eu acho que a gente tem que ter esses diálogos com a gente mesmo. A gente tem que saber identificar essas vozes, quando elas vêm, quando elas surgem, e dê uma certa atenção a elas, exatamente para você saber o que está sendo dito, né? Não refutar completamente, mas tenta dialogar com ela no seguinte: obrigado por ter trazido esse ponto, já era do meu conhecimento, por exemplo, tô ciente, tô em alerta, obrigado, quando eu precisar eu te chamo, ou simplesmente, olha, obrigado, eu não tinha conhecimento, esse é um ponto que eu vou ficar de olho, mas tá tudo sob controle por aqui. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, que não é fácil, mas ele é praticável, ele é possível de acontecer. Eu exerço isso várias vezes no meu dia, várias vezes na minha vida. Eu tenho exercitado sempre isso para que eu entenda como navegar no mundo, como navegar no mundo corporativo, como navegar nas relações e por aí vai. Você usa isso para tudo. Uma outra coisa que tem muito paralelo a isso é que ao longo do filme a gente vê a ansiedade tomando conta. E foi muito engraçado que ele não só refletiu comigo, mas também refletiu com diversas pessoas com quem eu já trabalhei na vida, com quem eu já me relacionei na vida, com quem eu já conheci na vida, em que operavam pelo modo ansiedade a todo e qualquer custo. E isso é muito comum de enxergar, porque quando a pessoa opera nesse e se, e que vai acontecer isso, e eu tenho que me preparar para isso, e que tem que ser, eu tenho que blá blá blá, eu tenho, ela acaba se desconectando daquilo que dá prazer, daquilo que traz alegria. E a gente viu isso no filme todinho. A gente viu isso no filme. A Riley deixando de se divertir com o esporte que ela tanto gostava para tratar aquilo com uma forma tão séria, tão adulta, para assim dizer, né? E tão sem graça, sem alegria, sem felicidade. E essa que é a minha provocação do vídeo de hoje. A alegria, ela tem que estar em todos os momentos. E eu mesmo cheguei na reflexão de que se eu não conseguia me divertir no trabalho que eu tinha, então não era pra mim. Ou se parou de ser divertido o meu emprego, aquele era o primeiro sinal de que eu precisava mudar de emprego. E isso é algo que eu exerci ao longo de diversos anos da minha carreira, e até hoje faço isso, porque é uma realidade. E o se divertir, ele não está só pautado em fazer coisas bobinhas, em dar risada com os amigos. Não, a diversão ela pode estar dentro de um trabalho também. Se eu, por exemplo, gosto de me desafiar, se eu, por exemplo, gosto de me provocar, ou de conhecer coisas novas, resolver problemas, porque tem gente que gosta de resolver problemas, tem essa satisfação. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu gosto do desafio que um problema tem, conseguir resolver ele aos poucos, chegar numa solução satisfatória, ou que vai permitir um resultado bacana com aquilo, ou mesmo que não surja um resultado tão imediato, mas que você conseguiu transformar pouco a pouco. Eu gosto disso, eu gosto dessa criação, eu gosto dessa
mudança, dessa modelagem, desse construir pouco a pouco. Essa é a forma como eu me divirto. Por isso que eu tô aqui no canal falando muito sobre transformar, porque é uma construção. Mas a partir do momento que para de ser divertido, então não faz sentido eu estar fazendo qualquer coisa na minha vida, na minha profissão, tal, etc. E aí eu te provoco exatamente para isso. Toma cuidado, veja se o seu trabalho, ou o seu momento, o seu ambiente está sendo divertido ou não. Se não está divertido, então por favor, entenda primeiro por que não está divertido. Não aponte, por causa de fulano, por causa de ciclano, de beltrano. Pode acontecer de chegar nisso? Pode. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é entender em você o que não está sendo divertido. Como sua postura pode mudar para ser mais divertido. O que você pode fazer ali no seu ambiente. Seja relaxar um pouco, não ser tão sério consigo mesmo. De repente, mas eu quero tanto aquela promoção, eu quero tanto aquilo. E você parou de se divertir. E você parou de aproveitar o teu trabalho que você gostava, ou de se relacionar com as pessoas que era tão prazeroso para você, que você tá tão focado em alguma coisa. Geralmente tá muito pautado nisso, como a gente viu no filme. Então a gente tira muito dessa reflexão. Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso, que eu acho muito legal, um tema que dá pra gente explorar bastante. Então coloca aqui nos comentários se você quer ouvir mais sobre o tema. E gostaria de saber se você já assistiu ao filme, o que você achou, como você se sentiu também. Coloca aqui nos comentários pra gente também discutir, ver como foram as percepções de cada um de vocês. Tô super ansioso pra entender aí esse momento de cada um, mas uma ansiedade boa, controlada, pautada junto com as outras emoções, que é da forma como deve ser nossa vida. Obviamente que a gente sabe que sempre tem esses momentos de desequilíbrio, mas assim como no filme acontece, nosso senso de nós mesmos, ele muda, ele é mutável, né? Então vai ter momento que a gente vai estar mais uma coisa ou outra, e a gente precisa estar bem com isso. Então, faça essa reflexão você também e espero que tenha te ajudado aí nessa sua jornada maravilhosa de vida. E como eu sempre digo, se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixa aqui embaixo nos seus comentários, curta, compartilhe e vamos fazer essa rede crescer e a gente se ajudar e falar sobre coisas boas, que esse pode ser um tema de um outro vídeo. Então, nos vemos na próxima e até breve!